Olá, bem-vindo a todos. Mais uma vez, que bom tê-los aqui para mais uma entrevista no ES na Foto. Dessa vez a gente vai entrevistar, vai conversar, um bate-papo, na verdade, com um consultor em relacionamento, Fábio Barros. Tudo bem, Fábio? E aí, Fabrício, Beleza? como é que vocês estão? Como é que estão todos? Ótimo. Uma satisfação enorme receber aqui para a gente poder conversar sobre o turismo do Estado do Espírito Santo. Maravilha. Sempre um tema importante, sempre um tema necessário. E Isso? atual. E atual, sempre atual. Fábio, fala um pouquinho de você, da sua história, para as pessoas se situarem, para saber quem você é. A minha história começou com um curso de guia de turismo que eu fiz no Senac Espírito Santo. Eu já era um apaixonado pelo turismo no Estado e naquela oportunidade eu vi a possibilidade de aprender sobre o Estado, falar bem do Estado, mais do que eu, inclusive, já falava, mas agora com propriedade. E ao final do curso de guia, eu acabei fazendo vestibular para a Universidade de Vila Velha, o curso de turismo, para poder fazer um complemento. E a partir de então, começou a minha vida no turismo. A gente está falando de quanto tempo atrás? Eu estou falando de 1996, foi quando eu fiz a conclusão do curso de guia de turismo. Aí veio a faculdade. Veio a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava no mercado de turismo, no mercado de agência de viagem. Operadora. Iniciei o trabalho pela Intercontinental Operadora. O Romildo Rui, que era um dos proprietários da Intercontinental, ele foi meu professor. Então isso me ajudou porque ele percebeu que eu tinha um potencial de comunicação. Apesar de ser guia, eu não atuei como guia na Intercontinental. Eu acabei desenvolvendo o trabalho de fazer a ponte entre a Intercontinental Turismo e as agências de viagem. Por isso eu aprendi muito com os agentes na época o que era o mercado de turismo. Porque, vamos contextualizar, é muito diferente do que o mercado é hoje. Mudou muito. A gente vai falar dessa evolução também. Exato. Intercontinental, pessoal, que foi referência, né, durante muitos anos, décadas na área de turismo. Uma das maiores operadoras Comigo, do Brasil. Edson Rui, é isso? Isso, uma das operadoras do Do Brasil. Brasil. Muito bom, é a história de Espírito Santo. Isso. Vamos lá, então. Fala o que exatamente o turismólogo faz. Você falou que optou pela faculdade de turismo. Ainda há muito desconhecimento, apesar do tempo, né? Já são 30 anos ou mais que se forma turismólogo do Espírito Santo. Fala um pouco, o que é o turismólogo? O que ele faz? O que ele estuda? Fabrício, para mim, eu acho que não é apenas uma opinião minha, é uma opinião de muitas pessoas, inclusive que não são turismólogos. É um profissional importante para você entender o que é turismo. Turismo não é só viajar. E a formação do turismólogo, principalmente da grande maioria que teve um curso de 4 anos, um bacharelado, ela era multidisciplinar. Então você tinha dentro da nossa grade curricular, você tinha psicologia, antropologia, sociologia, que são ciências muito importantes para que você possa pensar em desenvolver turismo. Não é apenas você criar um local para que receba turista, é muito mais profundo, é muito mais complexo. E o profissional turismólogo é um profissional que tem conhecimento para poder desenvolver não apenas o destino, mas também a ponta de comunicação com o mercado, que é esse que possibilita que o turista venha. Tem que ter uma visão macro, não é isso? Literalmente. Inclusive correlato às outras áreas do conhecimento. Exato. E o turismólogo tem essa formação. As habilidades que você acha mais importantes, Fábio, para ter um profissional? Ele tem que hoje ter muita humanidade, ele tem que ser uma pessoa muito aberta ao novo, ele tem que ter um conhecimento muito grande em sociologia. Não adianta você ser apenas um turismólogo. Se você não conhece sociologia, não sabe o que é importante para o social, para a comunidade e para esse turista que chega, essa ligação, então você não consegue desenvolver um núcleo de turismo. Só para você ter uma ideia, o próprio Código de Ética da Organização Mundial de Turismo, ela prega isso. Essa harmonia que tem que acontecer entre o polo receptor e esse turista que chega. Eu cito muito um autor chamado Jost Krippendorf. Ele fez a obra chamada Sociologia do Turismo, que deveria ser a bíblia de cabeceira de todo turismólogo, e ele explicita mais ou menos essa correlação. É preciso você fazer um elo de ligação entre o polo receptor, o migrante que chega e fica se estabelecendo ali, e o imigrante, que é o próprio turista que vai e volta. Então, quer dizer, a gente precisa que isso esteja consolidado.
Se não há o mínimo de conhecimento de sociologia, você não consegue desenvolver o turismo como um todo. E o profissional de turismo, ele tem que saber se uma pessoa se comunica bem, ele tem que ter conhecimento geral, não é isso? Perfeito. Ele História, tem que ter geografia, habilidades. formação do povo, Isso. formação social e política histórica é essencial para você entender a comunidade para onde você está levando o turista. Turismo é basicamente experiência. Então você tem que fazer um intercâmbio com essa comunidade que recebe você. O que ocorre é que o turismo também está muito ligado à questão econômica. Às vezes, claro, como tudo na vida, tem que ter geração de renda, geração de dinheiro. Mas não é só isso, isso vai muito além, né? Turismo, você faz aí a manutenção de tradições, a manutenção de uma cultura. Eu vou te dar um exemplo básico. As próprias paneleiras, elas hoje são incentivadas muito pelo turismo, pelos turistas que vão lá conhecer, pelos turistas que vão lá adquirir a panela e os artefatos que elas fazem. Isso é a preservação da cultura milenar. Então, o turismo possibilita isso, essa manutenção e essa preservação de uma cultura. E a gente tem que ter em mente que o turista é um cara interessado. Ele também quer conhecer aquela realidade. Ele quer conhecer a formação daquilo. A gente também fez muito grande aproveitando a questão das paneleiras. São mais de 400 anos de história, não é isso? É isso, 400 anos, que você tem, porque nós descobrimos isso há 400 anos. Então, se você for levar em consideração, até pelos requisitos arqueológicos que foram encontrados, Muito mais tempo. é muito mais tempo. É muito mais tempo. Sambaquis que foram encontrados na região mostram que a confecção da panela, como é feita hoje, ela é milenar. Antes pelos povos originários, depois foi passada de geração em geração para os afrodescendentes que formaram um quilombo naquela região. E aí miscigenaram, fizeram a manutenção da cultura. Tanto que hoje você tem o patrimônio imaterial é exatamente isso. O ofício da confecção da panela, não a panela em si. Então muita gente esquece isso. Você veja, isso é possibilitado principalmente pelo turismo. E pelo estado inteiro há outros exemplos também, né? Ou seja, um estado rico como o nosso. A gente tem o Congo, a gente tem outras manifestações, inclusive de próprios quilombos que você tem por aí afora. A parte jesuítica que nós possuímos, que é uma das mais bem preservadas do Brasil. Tudo isso se mantém, obviamente, em função de alguém ter que visitar. Quem é que visita? O turista. O capixaba, infelizmente, não conhece a terra. É outro problema também, né? Isso é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Grande parte dos moradores de Vitória não conhece o Parque da Fonte Grande. Não, sequer a Pedra da Cebola. Pedra da Cebola, que está ali do lado. Eu vou te falar mais. Eu conheço muita gente que mora em Vila Velha. Quando eu cito alguma coisa de Vitória, o cara que mora em Vila Velha, às vezes, poxa, eu não conheço, eu nunca fui. Mas não acha que é apenas uma coisa só do capixaba. A maior parte dos lugares onde eu vou, a população local desconhece muito a sua história. São poucos lugares que, de fato, eles sabem da maior parte da formação do seu povo, da sua cultura, das suas Aproveitando a sua deixa, você é guia de turismo, formado pelo Senac, né? Isso, uma época também que era um curso muito bom. Isso. Um curso de referência, um curso que exigia muito. Você tem uma experiência boa nessa área também. Você já andou por alguns lugares? Sim, sempre aprender. Principalmente porque Nordeste, Sul. Você bem destacaria algum lugar eclético. que realmente, poxa, esse lugar aqui que chamou mais a Fabrício, atenção? É eu vou difícil falar citar para um você local. uma coisa que é interessante pelo seguinte. Eu posso citar o exemplo de Porto Seguro. A história do turismo da Bahia, ela é uma história que poderia servir de exemplo para o Estado do Espírito Santo, né? Até para você explicar por que a gente não deslancha como aconteceu na Bahia. Na época da Nação de Bucha, na década de 70, início da década de 70, Cacau, o cacau foi dizimado e era a economia que fazia a manutenção de todo o Estado. O Estado da Bahia, até hoje, é um Estado que você tem um aspecto meio empobrecido. Por quê? Porque isso aí foi uma coisa que foi feita a manutenção durante muito tempo. Então, em determinado momento, os governantes da época falaram: o que a gente vai fazer agora? Olha, vamos trabalhar turismo, que é nosso potencial, são belezas naturais que a gente possui. E isso foi feito. E aí, voltando a Porto Seguro. Porto Seguro, para mim, quando eu era jovem, era Passarão do Alto, era você poder ir lá nas barracas de praia, Arraial da Ajuda era pé no chão, exatamente. E hoje você tem toda uma estrutura, toda uma cidade que se volta 100% para o turismo. Inclusive, quando você faz uma excursão, você paga uma taxa. Essa taxa é revertida para um fundo. Esse fundo é gerido, na verdade, pelo Conselho Municipal de Turismo, que reúne a sociedade como organizada. E esse recurso ele é liberado para a municipalidade desenvolver obras para a melhoria
do equipamento turístico que recebe turista. Então, toda a cidade, 100%, literalmente, vive em função do turismo. A economia do turismo flui. E eu gosto de citar como exemplo, por quê? Porque você teve uma necessidade urgente de fazer uma mudança do que era aquele carnaval, aquela coisa de barraca, né? Coisa de pé no chão, para o turismo que se apresenta hoje. Você tem turismo para família, você tem resort all inclusive, você tem turismo para jovem. Houve um avanço grande, né? Mas errou sim, principalmente. Agora você tem uma coisa que está bem massificada e você precisa frear. Porque Porto Seguro não é só ali. É Porto Seguro e Arraial da Ajuda. Você também tem Trancoso. E Trancoso é um ambiente natural que está sendo muito invadido. A exemplo do que aconteceu com Arraial da Ajuda. Ou seja, perdeu muito da urbanidade, né? Isso também para o turismo não é legal. É a necessidade do poder público exercer uma situação de regulamentação e fiscalização para poder proibir esse avanço que torna aquela coisa de turismo muito depreciativo, né? Você tem uma capacidade de carga a ser observada. Se a gente for trazer para um histórico bem próximo da gente, a gente tem Guarapari, que atravessa durante muito tempo esse turismo massificado, e que essa temporada trouxe novamente à tona os problemas que sempre aconteceram e que precisam ser mudados em função do investimento que está sendo feito na cidade. Certo. Atualmente, como é que você vê o mercado atual do turismo no Brasil? A gente precisa de uma profissionalização urgente, a começar pelos órgãos governamentais. Deveriam ser modelos, exemplos, né? Hoje, infelizmente, a gente... Há muito cargo de emprego ainda, né? Acabou de tirar a palavra da uma área que deveria ser valorizada, acaba sendo utilizada, usada... para poder colocar os seus correligionários. Então, a gente precisa ter isso essa não muda, né? Isso tem que mudar. Não é apenas aqui, não é um luxo apenas do Estado do Espírito Santo, a gente tem vários outros lugares. Parece que dá a entender para o governante, é turismo, vamos colocar lá. Exatamente porque ele não tem a ideia do poder de mudança que o turismo ele pode desenvolver numa comunidade local. Ele não tem ideia do poder de mudança que a economia ela pode ser desenvolvida através de um turismo bem organizado e sustentável, né? Ele acha que é apenas levar pela sua reflexão, a comunidade necessariamente ela tem que ser impactada de forma positiva. Sem comunidade não há um turismo. Não, te dou um exemplo. Na verdade, são dois exemplos que eu posso colocar para você ali do Brasil. Eu acompanhei o processo do desenvolvimento do turismo na parte do Carreirinho, dos Lençóis Maranhenses. Toda a comunidade ela foi inserida desde o primeiro momento. Então, todos observaram atentamente o que ia ser feito e deram as suas opiniões a respeito do que é que eles gostariam que fosse feito. No início, tempo atrás, eles tiveram que refazer o projeto, e você tem hoje, naquela região, um polo de turismo que está muito bem organizado, em todos os sentidos, da parte pública e na parte privada. Funciona. Agora, dou um exemplo para você do que aconteceu em Ilha Grande. Ilha Grande teve um projeto maravilhoso. Eu tenho a sorte de ter esse projeto guardado comigo. E esse projeto ele veio de cima para baixo. Inicialmente, apresentou-se um projeto, olha o que nós queremos que seja feito. A comunidade entrou, fizeram um plano municipal de turismo, a comunidade deu pitaco, isso pode ser feito assim, isso pode ser feito dessa forma e tal. Na hora da implementação, a comunidade simplesmente falou, a gente não quer. Então, isso tem que ser obedecido. Se a comunidade ela não quer... Eles estão ali todos os dias, né, eles têm que ser respeitados, né? Na verdade, é isso que eu falo do turismo de degradado, né, que degrada. Você tem uma equação de carga muito grande e você acaba tirando a qualidade de vida da população local. O momento em que a população local quer ter o seu lazer está sendo invadido, né? Então você veja, no momento de férias do pessoal de Guarapari, o pessoal odeia, porque falta água, esgoto é céu aberto, tudo sobe. E essas comunidades podem efetivamente ser beneficiadas de que maneira? Elas são as pessoas que vão dar ordem à municipalidade para que seja desenvolvido o que tem que ser feito. Antes de pensar em turismo, você tem que pensar na qualidade de vida da população local. Não adianta você encher de hotel, encher de iluminação, de vários equipamentos, se você não tem segurança pública, se você não tem saneamento básico, se você não tem uma unidade de saúde que possa atender todo mundo, não apenas a população local, mas também ao turista, né? Então, a gente precisa ter a qualidade de vida da população local desenvolvida dentro do seu direito fundamental, porque está na Constituição,
antes de pensar em trabalhar turismo. Porque se você mora num lugar bacana, você vai falar bem do local onde você mora. Isso é hospitalidade. A hospitalidade é exatamente você receber e falar, gente, vem para a minha cidade. A minha cidade é maravilhosa, a minha cidade é limpa. Mas para isso você tem que estar bem, né? Exatamente, não adianta. E a questão da preservação ambiental, da sustentabilidade? O turismo também tem que estar atento a isso, né? Não é fácil, é uma missão difícil, mas... Tudo no Brasil demanda da falta de poder de fiscalização. Você hoje tem, dentro das nossas serras capixabas, um avanço enorme de condomínios. E esses condomínios, literalmente, entram em unidade de conservação, né? É visível, né? É explícito, né? Se você precisa de um registro numa prefeitura para que você possa utilizar uma área, e essa prefeitura, você sabe que aquela área é de preservação ambiental, por que naquele momento você já me fala, opa, pera lá, vamos modificar isso daqui? Você pode utilizar, porém, você tem que fazer tal nível de preservação. Alguns conseguem, outros simplesmente passam por cima. Para o seu bem mesmo, né? Enquanto proprietário da vida. Para você manter o local. Então, isso também traz para a população local uma situação de aversão ao turismo. Por quê? Porque quem geralmente investe nesse empreendimento são pessoas que não moram lá. Diga para mim, Fabrício, todas as pessoas hoje que são proprietários de apartamentos em Guarapari, eles residem em Guarapari? Às vezes não. Às vezes ele está aqui em Vitória, está em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro. Boa parte desses apartamentos ficou vazio na maior parte do zona. 70% em média. A cidade de Guarapari é uma cidade fantasma fora da temporada. Entendeu? Você pode andar lá à noite simplesmente do jeito que você vê a terra, que ninguém vai te incomodar. Por quê? Porque é uma cidade fantasma. O imóvel ele tem uma função social para a cidade. Quando ele é ocupado, ele tem pessoas que geram renda para a cidade. Quanto mais pessoas morando no município, mais prestação de serviço vai acontecer. Mais dinheiro vai circular. Se você é uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, é dona de os mineiros, né? Quantos mineiros que tem nome daí? Se eu pago um empreendimento de aluguel para você, esse dinheiro vai ficar aqui no Estado do Santo? Vai. Agora, é simplesmente proibir que uma pessoa lá do Paraná ele vai comprar um imóvel em Guarapari? Não. É você coibir a forma como esses imóveis são ocupados. É você fazer um trabalho de ocupação regional, separar em zonas e dentro dessa zona você fazer o estudo da capacidade de carga. Porque isso é feito. Por exemplo, aqui nesse condomínio, eu não posso estabelecer um comércio, porque isso está no PDU. Então, o PDU... Você não pode receber 10 parentes de uma vez, né? E lá você sabe que as pessoas colocam 40 pessoas dentro de uma única residência. Quer dizer, você tem gente demais. Isso é um problema na Europa, em outros países do mundo. Está acontecendo a mesma coisa em Barcelona, está acontecendo a mesma coisa em Veneza, em Madrid. A população que precisa de um imóvel para alugar, ele está vendo que ele não consegue, porque os apartamentos estão sendo colocados em plataforma para alugar para o turismo. O turismo, para ser uma solução turística, acaba sendo um problema, né? E isso está no Código Mundial de Ética de Turismo. É uma coisa que rege o norte para todo o planejamento de turismo, está ali. Então, é simplesmente você colocar em prática alguma coisa que é universal. E o que é mais universal do que você dá qualidade de vida para a população que mora? Além de ser universal, é direito. Então, o turismo é muito mais do que receber milhares de pessoas, milhões de pessoas. Né? Por isso que a gente começou logo no início. As pessoas, infelizmente, acham que por isso é simplesmente abrir um negocinho e receber. Não é muito mais que isso. É você dar qualidade de vida, é você dar emprego e renda, é você dar saneamento básico, saúde, educação. Isso tudo faz com que isso preserve o turismo. Isso que é necessário, que é a sustentabilidade. Fábio, importante também a gente citar, a gente comentar, a gente falar um pouco do tema pandemia. Foi algo que marcou as gerações, nossa geração principalmente. E como é que foi o turismo antes e depois? Olha, é bem sensível por quê? Porque foi um drama muito grande à época, né? Para quem está no mercado, entende que aquilo que existia antes da pandemia morreu, literalmente. E o que veio depois, ele veio um avanço de anos-luz. Nós sabíamos que isso iria acontecer em determinado momento, mas veio muito rápido, né? E casou-se com a necessidade... A necessidade das pessoas saírem do lugar comum, saírem da rotina. Nós ficamos, parece que não, quase 2 anos dentro de casa. E, de repente, a gente sentiu a necessidade de descoberta. Então, essa descoberta acabou criando um conceito de turismo. Né? Disse muito do turismo de experiência. Mas turismo sempre foi experiência.
Só que agora você dá mais ênfase a isso para você explicar para essa pessoa a imersão que você vai fazer. É por isso que o turismo básico comunitário ele é muito importante. Você faz uma imersão na cultura local, você se integra, você é acolhido por eles. Então, o que nós temos hoje são muito mais comunidades trabalhando e o próprio mercado em si apostando em produtos e segmentos que traduzem a necessidade que se formalizou após essa pandemia. Ninguém quer hoje viajar simplesmente para poder curtir uma paisagem. É claro, tem aquelas pessoas que vão em busca da foto perfeita para o Instagram, mas você, acima de tudo, você quer entender o local, você quer saborear a comida local, você quer sentir o cheiro, você quer ter contato com as pessoas. E isso se enfatizou muito depois da pandemia. Se formataram produtos que vieram para colocar uma experiência maior do que aquela que você tinha. Algo que aconteceria daqui a 10, 20 anos. Avançou em 2 anos. Em 2 anos. Né? Pessoas viram a necessidade. Nossa, eu estava dentro de casa, eu preciso agora conhecer pessoas, eu preciso falar com pessoas, eu preciso ter as pessoas passaram a ter noção da sua finitude, né, também. Não apenas os que recebem, mas as pessoas também que serão recebidas. Então, isso foi um impacto para toda a indústria do turismo como um todo, porque nós tivemos literalmente 2 anos em que ficamos na estaca zero. Aviões parados, hotéis parados, pessoas em casa sem receber por nada, e de repente a gente tem um boom. E hoje a gente tem números que traduzem uma volta à normalidade, aos mesmos patamares que nós tínhamos antes da pandemia. E estamos avançando cada vez mais. E as redes sociais, a tecnologia, isso também faz com que as informações circulem, tanto positivas quanto negativas. Isso que aconteceu agora com o Porto de Galinhas. Né? Então, existe uma necessidade enorme bom exemplo. Né, de você cuidar do local. E aí isso demanda do poder público. O drama que foi para o município, né? Você teve um cancelamento do destino. Cancelamento do destino ocasionado pela falta da fiscalização, pela falta do poder público, pela falta, inclusive, da própria sociedade como organizada, entender que o turista não pode ser explorado. Você não pode correr numa alta temporada e querer ganhar tudo aquilo que você precisa do ano inteiro. A sazonalidade ela é um câncer para o turismo. É preciso fazer com que a coisa seja regular. Estão falando de Porto de Galinhas, que recebe gente a todo momento. Mas a alta, obviamente, por ser alta, por ser a temporada de férias, recebe mais gente. Então você tem que fazer um ordenamento disso. Mais do que nunca, me passou da hora. E a questão da hotelaria também, com essa tecnologia. Hoje tem Airbnb, tem os prédios. A hotelaria também houve muitas mudanças. E a hospedagem é fundamental, né, quando a gente fala isso. Quando a gente fala de Airbnb, é preciso entender que pode ser bom para quem é o dono do negócio. Pode ser ruim para quem mora no local ou na localidade. Ou para o hotel, né? Também que dentro desse próprio condomínio, pelo próprio estatuto do condomínio, né, é proibido você ter Airbnb. Mas por que eles fazem isso? São pessoas que entram toda hora, você não sabe quem são. São pessoas que estão se colocando dentro do modo diário de vida que você não sabe quem são. Então, isso representa um risco para quem está ali. O destino, de certa forma, também não é válido por quê? Porque, como nós falamos, a parte de imóvel, você é dono do imóvel, a mesma coisa funciona. Um Airbnb não gera lucro para o município. Uma rede hoteleira, sim. Então, é uma necessidade urgente de se fazer com que haja um investimento de uma rede hoteleira nos municípios, porque isso gera emprego, gera renda, gera segurança e outros benefícios que são necessários para se poder desenvolver um turismo na localidade. Fábio, você é consultor de relacionamento. Você pode se concentrar. O que é relacionamento? Vai além do que está explícito? É a parte principal. No dia a dia de todos, né? Vamos lá. Eu sou consultor de relacionamento, sou professor, é um relacionamento. Sou consultor de relacionamento, sou guia de turismo, é um relacionamento. Então, o relacionamento é a base do turismo. Nas empresas deveria ter um profissional. No turismo, então, a comunicação é... Literalmente, porque você atende pessoas de diversas nuances culturais, diversas formações culturais. Então, você tem que entender naquele momento quem é esse cliente que eu estou. Qual é a necessidade do cliente. O acolhimento ele tem que ser desenvolvido em conhecimento da pessoa que você está trabalhando. Vou dar um exemplo de um guiamento. Eu estou em breve para fazer um guiamento de um grupo religioso
E a primeira coisa que eu perguntei para a pessoa que me contratou foi: qual é a formação desses clientes? Qual é a idade desses Você tem que saber clientes? com quem você está O que falando. esses clientes querem ver? Então, eu vejo que as perguntas me deram uma base de informação e eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho para um guiamento e vou traduzir dentro de um contexto que seja entendido pelo que eles querem naquele momento. Eu vejo colegas turismólogos que, quando vão fazer o trabalho dentro da comunidade, eles não entendem essas várias E pessoas pior, não que fazem quero parte. entender, né? Porque é pior, né? Porque isso é capaz, isso é possível de ser feito para mim. É necessário fazer. Porque você Eu pode queria ter ganhar ali... por aquela pessoa. Não adianta chegar na comunidade e falar bem assim: olha, vamos incentivar turismo em renda. Pô, legal, né? Mas e aí? Que forma? O que A que é isso? pessoa vai perguntar: o que eu ganho com isso? Se tiver uma maçã podre no cesto, É. por mais que muitas pessoas queiram desenvolver, essa pessoa ela vai trabalhar contra, porque não é aquilo que ela Pode quer. atrapalhar. Então você tem que saber chegar em cada um e entender a sua dor e qual é a sua expectativa. Eu vejo que hoje aqui no Estado, essa situação da expectativa, ela é muito formatada, ela é muito incentivada e ela não é executada. Tá ótimo. Valeu muito a pena, então, né? Essa trajetória, essa história sua. Você é um profissional feliz, né? Eu sou Foi apaixonado. muito válido por tudo que você já fez. Tudo que Ainda eu pretende. tenho depende do turismo. Eu sou apenas triste em função de não poder ter feito mais por não terem sido me dadas as oportunidades. Eu sempre fui aberto, eu sempre conheço há muitos anos, as pessoas que têm contato comigo sabem, eu não mudo a forma de me expressar Muito proativo sempre, né? e eu Vontade de sempre fazer. sou aquilo que acolhe, não importa quem seja. Eu acho que a gente tem que viver numa comunidade que todo mundo abraça todo mundo, porque é essencial para o desenvolvimento turístico. Guias, turismólogos, empresários, governanças, tem que ter um acolhimento. A gente não pode nem brigar contra o outro. Infelizmente, aqui no Estado do Espírito Santo, a maioria tem aquela tentação de olhar para o seu próprio umbigo, não olha para a pessoa do lado. Deveríamos aprender como Gramado, deveríamos aprender como uma Bahia e como um todo, ou o Nordeste como um todo, e todo mundo se ajuda para poder perceber o que é necessário para que a gente possa desenvolver e sair daquela situação do amadorismo do Estado do Espírito Santo no turismo. O papo está muito bom, mas a gente tem que caminhar, infelizmente, Vambora, para o vambora. final. Mas a gente ainda tem um tempinho para a gente avançar em alguns assuntos. Você consegue fazer uma reflexão e imaginar como é que vai estar a estrutura do turismo no Brasil, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a nossa realidade? Ou como você gostaria que tivesse? Eu já mais ou menos adiantou, mas assim, tem que se organizar, né? Já passou muito da hora. Né? A gente já A conseguiu gente tem um fazer produto muito bom, mas ele tem que ser trabalhado. Né? dessa forma como eu te falei. A gente tem que saber que a população local ela tem que estar participando de todos os projetos. Não adianta você criar um planejamento que fica bem na parede e você não colocar isso no plano de ação. Eu vejo muito isso aqui. Você às vezes coloca a apresentação do plano municipal de turismo, mas aonde está a parte prática? Aonde está? Quem faz? Como faz? Quando faz? Quanto que gasta para poder fazer isso? Isso não está especificado. Por quê? Porque simplesmente essas pessoas que são responsáveis por essa parte, ou elas estão de passagem, ou elas são aquelas que vão investir, e nesse momento falam assim: eu não vou fazer investimento nisso. Sim. Turismólogos efetivos, inclusive nas prefeituras também do Estado, não é isso? Pessoas que realmente têm memória, têm experiência, têm expertise para estar ali. Recentemente saiu um artigo num veículo de comunicação que falava sobre a necessidade de se fazer um curso de inglês para os taxistas. Só para te dar um exemplo, o que é que eu estou explicando? A maioria das pessoas que hoje são motoristas de um táxi, são chamados defensores. O que é o defensor? Ele aluga o carro de quem é de fato dono e ele, naquele período, ele faz a sua corrida, paga o aluguel do carro, mas em um outro momento em que ele pode melhorar de vida, ele simplesmente passa o carro adiante. Então, hoje a gente não consegue fazer um trabalho de você ensinar porque a maioria são defensores. Por que você não faz a apresentação do curso de línguas, inclusive Libras, para o guia de turismo, para alguém que trabalha numa recepção do hotel, para o pessoal da governança, que você percebe que são pessoas que ficam muito mais tempo nesse posto de trabalho, principalmente o guia de turismo, principalmente o turismólogo. Por que não se abrem oportunidades para esses profissionais que são, de fato, mergulhados? Tiveram uma opção de vida, né, inclusive? Eles optaram por essa área. Isso que representa. Esse aí deveria ser aquele que deveria ser puxado. Não a pessoa que está em trânsito.
Então, eu acho válido você colocar o taxista para poder aprender, sim, mas pergunte primeiro se ele é o taxista e não o defensor. Pergunte primeiro há quanto tempo que ele está no mercado, trabalhando como a pessoa que leva e traz os turistas. Não coloque simplesmente para que alguém possa fazer a inscrição. Faça uma escolha, faça um filtro. Desse momento em diante, você consegue colocar mais pessoas dentro da proposta de turismo. O turismo como tudo deve ser pensado dessa forma. Não deve ser colocado simplesmente em curso para dizer que fez o curso. Coloque curso para quem, de fato, está realmente interessado em trabalhar no turismo. Porque o turismo é promissor. É a mola mestra de uma economia. Se você investir como sendo uma mola mestra... De 10 a 15% dos empregos gerados no mundo tem assim, relação direta e indireta. Não é muito, né? É muita coisa. Se não se organizar... Você pode ter hoje, aqui dentro, uma autarquia independente do governo do Estado, uma autonomia de poder de decisão, a exemplo do que acontece na Bahia, por exemplo. Deu certo, né? A Bahia Russa, ela hoje ordena o turismo e ela não é ligada diretamente ao governo do Estado. Mas a minha teve recentemente agora em Salvador, eu fiquei impressionado da maneira com que eles recebem, do serviço, da qualidade. Eles sabem da importância do turismo para a economia. Então, quem planeja o turismo lá faz a manutenção desse objetivo. Aí eu pergunto para você, aqui no Estado do Espírito Santo, a economia do turismo ela é fundamental da forma como hoje nós temos avançado em diversos outros setores da economia. Isso tem que ser pensado, inclusive, pelo governo do Estado. Você é uma pessoa que investe em comércio exterior. Se eu entregar para você hoje R$1 milhão, você vai investir isso em turismo? Não. Você vai construir um galpão de logística ali do lado do contorno do Mestre Álvaro. Você vai construir uma pousada. Então, vai mudar a carga tributária, perfeito. Vai mudar a fonte para onde você paga. Você não vai ter prejuízo, você continuará pagando seus impostos. Só que quem vai arrecadar não é o governo do Estado. Quem vai arrecadar é outra fonte. É isso que tem que ser pensado. O governo do Estado tem que criar um incentivo para a pessoa fazer um investimento e continuar fazendo investimento em turismo dentro do Estado do Espírito Santo. Não adianta você chegar aqui e colocar uma pessoa que já está inserida e falar, olha, faz turismo agora. Não, não é por aí. Você tem que começar a trazer gente de fora. E você, para trazer gente de fora, você tem que ter a parte fiscal, a parte de estrutura, principalmente. Promoção. O Estado hoje tem uma competência muito boa no desenvolvimento do turismo lá fora. Mas por que as nossas pesquisas continuam mostrando que 80% do turista que usa o Estado do Espírito Santo é o capixaba? Ou seja, há muito ainda a avançar. Precisa, já passou da hora. Tá, vamos fazer um ping-pong, pergunta e resposta, jogo lá? Vamos lá. Praia ou serra, Fábio? Praia. Turismo de luxo ou turismo de base comunitária? Você é um defensor da... Eu não tenho nem como colocar, até porque dentro da base comunitária você pode colocar alguma coisa que atenda a um perfil de luxo, sem problema algum, contanto que a comunidade esteja inserida. Planejamento ou improviso? Uma pergunta meio óbvia, mas sem planejamento... Eu fui professor de planejamento, eu adoro fazer projetos, sou de toda qualidade. Se você não alinha o planejamento, não tem como a coisa não funcionar. Você tem que fazer todas as etapas. Só tem que fazer uma coisa ali. Cidade grande ou um destino pequeno? Eu gosto de indicaria para o turista? Vai para uma metrópole ou vai para aquela cidadezinha perdida ali? Vai para Iriri, vai para Itaúnas. Hoje a pessoa, o turismo está mudando, Fabrício. A pessoa ela quer se sentir mais acolhida. Uma cidade grande você não consegue isso. Não encontra. Alta temporada ou baixa temporada? O que você sugere para o seu turista? Baixa temporada. Guarapari, fora da alta temporada, é um paraíso. E esse drama, né, na alta, né? Exatamente. Você foge disso. Mochilão ou uma viagem confortável? Ambos têm prós e contras. Enquanto eu era solteiro, era mochilão. Fez muito, né? Hoje, casado, eu prefiro uma viagem confortável. Eu acho que existe meio a meio para cada um, né? Existem destinos que você pode fazer no mochilão, mas nada melhor do que você chegar num local que você tenha um bom quarto, uma boa toalha, uma boa refeição. Então, eu acho que eu posso jogar 50-50. Tem algum destino que você acha que o local que é subestimado? Ou seja, olha aquele potencial que tem aqui. Vitória. Você não tem um produto, eu falo produto na prateleira para Vitória e Espírito Santo. O nosso produto em Vitória é Citytour. Olha quantas coisas que a gente tem para poder ser oferecidas. O problema é que eles acham que atrativo é produto. Atrativo não é produto. A nossa própria muqueca, se você puder trabalhar, você pode fazer um roteiro todo da muqueca. Você hoje tem um roteiro a pé que você faz no centro da cidade, que é maravilhoso. Você visita os bares, visita os pontos turísticos, então você precisa colocar
de fato, um produto na prateleira. Então, o nosso próprio Estado é subestimado. Tecnologia também, tecnologia, a gente falou de importantíssimo, né? Foi uma revolução, né? Hoje a gente Você é da época do carnezinho da passagem aérea? Isso, eu sou da época do Telex. Uma Mas nem máquina que é nasceu. maior do que essa mesa aqui, que fazia um barulho enorme. E você tinha cartãozinho E hoje furado. tudo aí pra... Hoje, a inteligência artificial, a forma como você busca a informação hoje, através da inteligência artificial, que é automático. Você faz uma busca aqui agora no próprio WhatsApp, ele já busca algo que está dentro da própria inteligência. Isso tem que ser utilizado. Existe uma distância ainda muito grande, né? Tem que avançar. mas existe uma distância muito grande, uma resistência muito grande de quem trabalha com turismo, com o que pode ser aproveitado. Imagina você chegando num hotel não, imagina chegando numa praça pública e você tem QR Code e você aponta ali e você simplesmente tem todo o aparato da praça, a história da praça, fotos da praça antes de criar aquilo. Isso são coisas simples. Hoje você tem que entender que a tecnologia ela veio para ajudar. Beleza, e uma palavra para definir o nosso livro? Paixão. Paixão. Eu uso um slogan que foi trabalhado pelo governador Vitor Buarque na sua gestão do governo estadual. Um estado de espírito. Eu, inclusive, conversei com ele recentemente, disse que eu falei em sala de aula sem slogan. Falei sem slogan de sala de aula, eles ficaram assim, impressionados, porque foi uma coisa que bateu. E hoje tem uma luta enorme para a identificação de uma marca para o Estado do Espírito Santo. Depois de tanto tempo, ainda se acha dificuldade. E você veja que um Estado do Espírito, ele casou muito bem toda a potencialidade e a pluralidade que a gente tem da Catiros. Muito obrigado. Fique à vontade para dar um tchau para você. Galera, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. O Écio Não Falta agradece. Compartilhem, curtam. E até a próxima oportunidade.